Olá a todos que nos assistem, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da TV Câmara Municipal de Nova Friburgo, nesse recesso parlamentar, no meio do ano de 2022. Hoje, recebendo com imenso prazer aqui em nossos estúdios, o vereador Wallace Piran, morador do bairro de São Geraldo, do partido PSDB. Vereador, seja muito bem-vindo. Eu só tenho a agradecer a toda a sua equipe, ao seu trabalho, né? E a gente que está aqui no Legislativo, sempre lutando por toda a Nova Friburgo e principalmente buscando recursos para a cidade, esporte, transporte, segurança e principalmente a gente que é vereador de comunidade. Você sabe bem que acompanha... As demandas são grandes, né, vereador? É muita demanda você trabalhar num bairro que tem 25 mil moradores. E hoje, na verdade, que a gente, depois de um ano e meio de mandato, vê que a gente não está sozinho realmente, no sentido até de associações de moradores, de outros órgãos organizados, né, que existem em outras comunidades, que infelizmente no momento no meu bairro não tem. Então as pessoas me veem assim com aquele espelho, né? Aquele ali é o cara que vai resolver. É então, a salvação. A gente fica muito sobrecarregado, né? Vamos então, lá, Wallace, vamos começar falando assim, desse 1 ano e meio. Vamos começar fazendo um apanhado, não um apanhado de tudo que o senhor fez, porque a gente sabe que é muita coisa, muita demanda, é muito ofício para cá, requerimento de informação para lá, solicitação. E muitas das coisas a gente nem lembra, né? Na verdade, teríamos que trazer aqui para cá um computador e imprimir um monte de coisas, que não é o caso. Vamos fazer aqui um apanhado dessa construção de 1 ano e meio de mandato, de relacionamento com o executivo para as conquistas se realizarem dentro da sua comunidade. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, Denis, a gente começou o mandato, né? Uma coisa importante lá no meu bairro, a gente tinha, e tem ainda um problema de um alagamento muito grande lá dentro de São Geraldo, né? A gente está lutando muito para a gente poder resolver. Então a gente conseguiu fazer lá, dos primeiros pedidos, né? São vários primeiros, na verdade. Tinha lá uma dragagem, a gente conseguiu fazer aquele trabalho lá, mas aquele projeto lá na minha comunidade é um projeto difícil, porque existem alguns loteamentos abaixo, onde que sai a água ali no loteamento de Lu Martins, por exemplo. Então a gente está com a parceria da CEINFRA, que é um órgão do governo do estado, junto com a empresa Águas do Brasil, para que a gente consiga elaborar esse projeto. O projeto não foi concluído ainda, nós conseguimos fazer lá uma dragagem bem bacana, que nos últimos 2 anos, né, já quando eu entrei, assim, tinha água lá, passou de 20 dias, a gente conseguiu fazer uma dragagem, amenizou bem aquela situação, mas o projeto, a gente deixa até bem claro para aquela comunidade, o projeto está desenrolando, tem 4 profissionais, fizeram todo o trabalho lá geológico, fazendo a topografia do terreno para a gente conseguir avançar esse projeto de dragagem lá. Esse trecho que o senhor se refere é no início, na entrada de São Geraldo? É ao lado do Colégio Municipal Nair de Araújo Rodrigues, onde confronta ali com a entrada do loteamento Nova Esperança. Um local de suma importância que seja feita uma galeria. Tem um mergulhão ali, né? Ali tem uma represa, porque a gente infelizmente tem uma manilha ali de apenas 1 metro de diâmetro e ela não consegue comportar, inclusive os trabalhos que têm sido feitos lá, já falaram, vereador, isso aqui para a gente conseguir executar teria que ter 2,50, uma galeria de 2,50 por 2,50. Então tá vendo se de repente divide, talvez a Carlos Kondak Nova Esperança, que é um outro caminho, traga água pela rua principal, que sairia Carlos Kondak Nova Esperança, tirar 40% da água, a parte que vem de cima dá 60%, consegue passar pelo canal já existente. Então tudo isso é um processo que a Águas do Brasil está fazendo, junto com o Estado, para poder elaborar o projeto, então sim, depois de licitar. Uma outra coisa muito importante, que até você acompanhou lá, até parabenizo mais uma vez, foi o nosso posto de saúde, né? O posto de saúde de São Geraldo estava muito ruim, realmente parte elétrica, hidráulica, paredes quebradas, muito mofo, piso, a gente conseguiu, né, uma reforma lá de R$176 mil, naquela época, do início já do mandato, o posto demorou 90 dias, né, 3 meses para toda a reforma, a gente conseguiu essa reforma, agora na segunda etapa conseguimos um grupo de mais médicos lá, e agora tem algum outro grupo de funcionários que estão chegando agora para acrescentar, porque não adianta só ter um médico e não ter atendimento no posto de saúde. Posto de saúde sempre vai ser um tema polêmico, mas eu acho que a primeira parte muito importante lá foi não deixar aquele posto de saúde entrar em colapso, principalmente na questão da obra, né? E a gente sabe que lá, quando foi inaugurado no governo Saudade, a gente tinha 14 médicos, 14 clínicas médicas lá, e especialidades, a gente tinha lá 2 ambulâncias box, tem lutado também para a devolução de uma ambulância daquele posto, porque não atende só
o bairro São Geraldo, porque quando fala de São Geraldo, muita gente fala, ele só fala... Mas você atender uma comunidade que tem 22 loteamentos, 25 mil moradores, não é só os moradores da localidade, a gente atende Chácara do Paraíso, Duas Pedras, então Duas Pedras e Córrego Danos, então usam muito o posto de saúde naquela UBS, o posto de saúde José Copertino Nogueira. Isso foi um dos trabalhos de prioridade. Outra coisa... quando você até me ligava, né? Era até engraçado, o teu presidente, o Edson e alguns vereadores, poxa, eu liguei, você não falou nada, eu mandei mensagem, você não falou nada, esse celular, se eu te contar, eu vou comprar um celular e vou te dar, vereador, porque aí eu falava, cara, lá não tem sinal. E eu estava já há mais ou menos 10 anos numa luta de uma antena de celular naquele bairro, né? Que contemplasse para melhorar, ainda tem alguns pontos ainda, porque só tem uma antena, e o bairro é muito extenso, né? Mas a gente conseguiu lá no passado a instalação de uma antena. Uma operadora já está trabalhando lá, inclusive mês que vem agora vai estar lá ser feita uma revisão, né, nas paletas para que o sinal possa operar de forma ainda melhor, porque algumas comunidades não estão sendo atendidas pelo sinal, mas já melhorou lá, 70%, 80% da comunidade já está recebendo um bom sinal da empresa operadora. O senhor estava falando a respeito do posto de saúde, essa situação que sempre é polêmica, na verdade... um bairro igual São Geraldo, se for contemplado da maneira correta, né, eu digo até com posto, vamos dizer assim, uma unidade, o próprio nome chama Unidade Básica de Saúde. Quando a gente fala o básico, a gente já tem a noção de que a gente está se referindo ao mínimo necessário, que é um atendimento de consultório, né? Sim. E em um bairro tão grande como São Geraldo, creio eu que se for investido um setor avançado da saúde, eu não digo hospital, mini hospital, uma coisa de referência assim, não precisa, logicamente não estou falando de centro cirúrgico, nada disso, né? Eu estou dizendo que em um posto realmente avançado e não básico, com certeza aliviaria e muito o Raul Sertã, porque a gente está falando em 25 mil pessoas, Friburgo com cerca de 200 mil habitantes, 30% dessa população giram a saúde pública, vamos colocar assim, com mais frequência, né? E a gente está tirando aí 25 mil pessoas dessa conta. A gente está tirando 25 mil pessoas dessa conta. E desses 30% de 25 mil pessoas, a gente está falando em 7 mil pessoas de São Geraldo, em média, que circulam o Hospital Municipal Raul Sertã ou o atendimento público. Como também é o caso de Olaria. E aí a coisa acabaria ficando muito melhor, né? Porque até o deslocamento é bem ruim, né? A gente sabe que a passagem não é barata, é cara, então isso tudo prejudica muito. Muitas pessoas realmente não têm a condição nem de procurar a saúde pública às vezes. Não, é verdade. Eu acho que, Denis, os postos de saúde a gente tem que estar sempre priorizando a saúde, porque se a gente tiver um posto de saúde no Cordoeiro atendendo melhor, Conselheiro Paulino, Olaria, São Geraldo, os bairros prioritários e também aqueles bairros mais longe que tem inclusive ambulância para estar trazendo para aqui. Exatamente. Cada um atendimento no posto de saúde do Cordoeiro, de Olaria, de São Geraldo, é um atendimento a menos no Raul Sertã. Eu sempre falei para o governo Johnny Maia, sempre falei para outros prefeitos já, quando a gente tinha alguma reunião antes de eu ser vereador como líder comunitário, que as unidades básicas de saúde têm que ser melhoradas, tem que ter mais médicos, mais atenção básica dentro das comunidades para facilitar. Muitos se estão com problema de saúde, muitas vezes está desempregado, tem toda aquela situação difícil para se locomover, se deslocar da sua comunidade até uma unidade de saúde. Então acho que foi muito importante, foi muito válido e agora a gente está lutando para avançar aquele trabalho no posto de saúde lá de São Geraldo, como em outras comunidades também, né? A luta não é só por lá, é por toda a Nova Friburgo. Outra coisa importante, Denis, que a gente tem lutado lá, são as obras que são as parcerias que a gente tem feito aí pelo Estado, né? A gente teve, inclusive, falaram assim, poxa, 2 quebra-molas, como melhorou a entrada de São Geraldo, por que não pensaram nisso antes? Então, às vezes, a gente cria uma lei, cria um projeto, e por motivo de deixar um quebra-mola, você deixa de salvar vidas. O que aconteceu em São Geraldo já teve vários acidentes na entrada do bairro, porque a RJ-130, que é inclusive uma obra que eu sinalizei no dia 10 de janeiro, quando eu assumi, que o governador Cláudio Castro veio fazer aquela homenagem dos 10 anos, né, das vítimas da tragédia em 2011, entreguei um documento em mãos a ele, solicitando algumas obras, inclusive aquela entrada do meu bairro ali, para a gente fazer uma sinalização correta, e também a RJ-130, que é a mesma via. Então agora está vindo uma frente de trabalho, né? Teresópolis para aqui, tem outro de Campo do Coelho indo para lá, para Teresópolis, e depois vai iniciar, que é uma das mais difíceis, que contempla drenagem e toda aquela água que fica ali em Duas Pedras,
que vai ligar de Duas Pedras até Campo do Coelho, que se Deus quiser, o bairro São Geraldo vai ser contemplado com a sinalização correta. Porque hoje muitas pessoas dão seta para o Girassol, entra para São Geraldo, eles são mais de 25 informações diferentes, né, naquele trânsito. E melhorou muito, né? A gente vê ali que só a colocação dos quebra-molas já melhorou a velocidade que veículos passam, a questão da saída das pessoas de carro ali. Isso melhorou demais, quer dizer, muito mais segurança com uma atitude simples, porém precisava de alguma articulação. Eu me refiro sempre à articulação, porque com certeza pedir, muita gente pode até pedir, mas aqueles que conseguem é porque articularam melhor. Claro, também tem um fator sorte, o fator acaso, mas normalmente a sorte costuma acompanhar a competência, né, vereador? Nós tivemos lá, para aquele projeto ali, um projeto que tem que ser passado pelo DR, tem que, né, então a gente teve lá na CIP, na Secretaria, tive pessoalmente no DR, fiz toda uma planilha, tem um prédio bem alto ali, fiz a parte de fotografia ali, da parte aérea, mostrando aquela situação, principalmente no horário de 4 às 6 da tarde, onde tem a fábrica que é dentro do bairro, ele sai, muitos funcionários, muita gente que entra, que sai, que está chegando, aquele conflito de informações. Então eles falaram, para amenizar, até para que não haja nenhum acidente, enquanto não vem a sinalização oficial, definitiva, a gente vai sinalizar ou atender seu pedido lá com 2 quebra-molas. Então quando a pessoa vê ele que passa naquele, já facilita para a gente sair. Facilita muito, facilita. O motorista com certeza é muito grato a isso, porque a gente tem toda a noção de que facilita muito. E evitou. Agora a gente está lá numa luta muito grande, Denis, e uma expectativa, né, que se criou lá sobre um projeto do asfaltamento da rua principal de São Geraldo, Dr. Feliciano Benedito da Costa. Tem até alguns que dizem, será que o asfalto não é mais perigoso? Eu falo, o asfalto não mata, né? Somos nós que temos que ter a consciência de velocidade. Então lá a gente tem um projeto de alargamento, né? A gente tem 4 curvas que inclusive foi sinalizado pelo Ministério Público. A gente tem que estar já ciente de que temos que fazer o alargamento daquelas curvas próximas à ponte. A gente, no outro mandato, no outro governo, com vários questionamentos que se o prefeito fez ou deixou de fazer, pelo menos uma marca lá deixou, que foi, né, a duplicação da ponte. A gente tinha lá um conflito, até tinha um mercado lá grande que tinha aquele movimento intenso. Quando tinha aquelas promoções de final de ano, ficava aquela confusão, ninguém entrava nem saía no bairro. Então conseguimos lá a duplicação daquela ponte, que foi muito importante, mas a via continuou da mesma forma de agosto de 1988. Vai fazer agora em agosto 35 anos. Agora é hora de alargar aquela via, tentar aí, se Deus quiser, já está lá o número do CEI do processo, a gente conseguir fazer o asfaltamento da rua principal de São Geraldo e a sinalização. Coloquei até 2 traffic calm próximo à escola, onde que a gente tem um projeto também da praça, que eu vou estar falando já na sequência. Mas é um dos projetos que é muito importante, porque eu vi ontem, mandaram um vídeo, fiquei impressionado, um acidente que aconteceu ontem em Sumidouro, de um motociclista que pegou um paralelo, foi pro chão, ficou lá, teve fratura no braço, quer dizer, poderia até ser uma vítima fatal. E nessa época de seca, então, hoje tem muito paralelo. E a rua principal não é do bairro São Geraldo, ela atende todos esses mais de 20 loteamentos e não é tão grande. Ela tem 4 km só de extensão. E é uma caixa toda pronta. O doutor Haroldo, quando fez a época, em 88, todos os bueiros com tampa, com calçada, meio fio de bloco de concreto, não é meio fio cortado em pedra. Uma obra muito boa, que eu acho que vai dar uma vida nova ao asfaltamento e a sinalização daquela via lá. Acho que vai melhorar, vai dar dignidade, porque falam de segurança, mas eu vejo que Amparo é asfalto, Olaria, Conselheiro, Rio Grandino, os grandes bairros de Friburgo. Eu acho que o senhor definiu muito bem. O asfalto não tem nada a ver com é como se o paralelo fosse seguro. Isso aí é um absurdo falar isso. Até porque o paralelo solta, o paralelo quando chove, ele se torna um sabão. Então, na verdade, se você frear no paralelo com chuva, quando cresce o capim, ele demanda muita mão de obra para roçar. Então, na verdade, o paralelo para a coisa pública ele é um grande prejuízo. O paralelepípedo para a coisa pública, ele é um grande prejuízo. Não, na época, Denis, eu até vejo e entendo que foi a única opção. Tá? Não, exato. A gente não tinha uma usina de asfalto. Né? Em 88 foi a grande obra que deu um boom no bairro de São Geraldo, que tinha 3, 4 loteamentos. Né? Tinha o Santa Bernadette, Nova Esperança e alguns pequenos loteamentos ainda em fase de crescimento. E a rua principal foi calçada, o bairro evoluiu, chegou no que está hoje, ainda vai evoluir mais. Mas hoje, com a gente tendo uma usina de asfalto quente
E até que eu falo sempre com o prefeito, eu acho que é muito importante essas parcerias que foram feitas para que voltasse a usina, né, a estar funcionando e dar mais dignidade, como foi feito em Varginha, de Lumiar até São Pedro da Serra, Fazenda da Laje e vários outros trechos aí. Eu acho que em breve a nossa comunidade lá também vai ser contemplada com esse asfalto aí. Espero que sim. O senhor ia falar agora da obra da praça. A obra da praça é uma obra bem bacana, uma obra diferenciada mesmo. A obra da Praça de São Geraldo ela é fantástica, porque a gente tem uma escola e a gente tem uma quadra de esporte e tem um platô, né? Na verdade, a gente não tem uma praça. A gente, né, no último governo, conseguiu lá que eles passassem a patrol, a gente nivelou o terreno, botamos um pequeno parquinho, uns banquinhos e ficou parado naquilo. Então agora a gente está criando um projeto lá. A gente no projeto vem a cobertura da quadra, pintura e reforma geral, o campinho do lado com grama sintética, arquibancada, todo alambrado também, pista de caminhada, tem um rink de patinação, mesa de ping-pong, mesa de futevôlei, porque é tudo dentro do mesmo complexo, os brinquedos para as crianças, e no fundo que vai vir a parte de arborização e plantas lá no fundo, e até por manutenção, né? Porque a demanda da nossa administração hoje, infelizmente, a gente não conseguiu avançar, o bairro ainda está numa demanda muito pequena de funcionários. Né? Agora, essa semana que a gente conseguiu uma limpeza geral no bairro que melhorou muito, com máquinas e caminhões desse novo programa de equipamentos que foram alugados. Mas ainda tem muito que melhorar, né, a questão da administração lá no bairro. Falando novamente da praça, esse projeto se encontra na CEINFRA, mas essa semana veio algumas exigências, são normais, né? Às vezes uma medida de tela que pode avançar um pouquinho, a gente pediu a cobertura, mas teve um detalhe ali de colocar a pintura da quadra, porque senão aquilo que não tiver contemplado dentro do projeto, a firma não vai executar, então ficará por conta do município. Né? Então a gente tem que avançar. Esse projeto é em parceria com o Estado? Esse projeto foi encaminhado por Estado, está orçado em média de 2,5 milhões, essa praça. Mas é uma praça diferenciada com estacionamento, né? É um ecoparque, né? Tem várias especificações, assim, eu acho que dentro da comunidade a gente vê que os outros bairros, pelo menos maiores, né? Conselheiro Paulino tem uma praça bem legal, Olaria tem uma praça pequena, mas tem um espaço ali e a gente não tem um ponto de encontro ainda bacana num bairro tão grande. Então isso aí vai dar uma dignidade e vai valorizar muito aquele bairro ali. São Geraldo tem esse diferencial mesmo, apesar de ser um bairro com mais de 20 loteamentos e um bairro super populoso, né, com mais de 25 mil pessoas, moradores, é um bairro que ainda tem espaço para ser modelado, né? É um bairro que ainda tem isso, né? Dentro de toda a dificuldade de Friburgo, que quase não tem mais lugar em Friburgo para você construir bem, para você mexer, São Geraldo apresenta isso. Ele apresenta uma área verde muito grande, tanto área de preservação, quanto área que ainda pode ser explorada, né? Com certeza. E sobre a área, Denis, a gente inclusive lutando, como você está falando aí, mas temos que se aproveitar, porque como é um bairro que está aqui a 10 minutos do centro, né? O Olaria não tem mais espaço, Conselheiro, o pessoal já vai migrando para o bairro ali. E uma coisa que me preocupa muito é a quantidade de crianças fora da creche lá. Então tem uma reunião agora, um encontro, na verdade, com o prefeito lá na minha comunidade. A gente já foi 3 vezes, essa é a 4ª vez que nós vamos lá com a Secretaria de Educação para a gente possa avançar e definir o terreno para a gente construir uma nova creche, já que a gente tem lá uma creche no Solares, uma creche no Santa Bernadette e a creche de São Geraldo, onde que agrega a maioria das crianças, ela só comporta 40 crianças. E essa quantitativa de crianças, de 40 crianças só, não chega lá à metade. A gente tem muita criança, então começando assim, pessoas tomarem conta, já se criou até uma creche particular no ponto final, até que cuida muito bem das crianças, essa creche, né? Mas eu acho que muitas mães não têm condições de particularmente cuidar, então nós estamos lutando para isso, enquanto a gente tem esses espaços, que a gente possa contemplar um novo espaço para a gente poder ter essa creche no bairro lá. Acho muito importante, o governo está atento. Esse dia eu vim aqui ainda, alguém da Secretaria de Educação falou para mim, mas qual o motivo de você construir uma creche no bairro? Eu disse, a quantidade de crianças e mães que levam para que outra creche possa estar olhando, ou até pessoas particulares. Tem 2 creches, por exemplo, no meu bairro, que não é creche, estão na casa de vizinhos tomando conta, né? Então acho que é importante. Com cuidadoras, né? Cuidadoras, elas fazem, se dão e fazem o seu melhor, mas muitos estão ali porque realmente não tem esse espaço na creche do Nilo Martins. Isso aí é fundamental, porque hoje em dia
a gente tem essas coisas das mães que trabalham quase que em horário integral ou em horário integral. A gente tem uma ampla gama de pessoas que trabalham nas confecções, né? Em sua maioria são mulheres, a gente também tem homens, lógico, mas em sua maioria são mulheres e elas precisam desse suporte com muito mais tranquilidade para poderem sair para trabalhar e voltar e seus filhos estarem perto de casa, né? Sim, com certeza. Então eu acho assim, o governo Johnny Michael já sinalizou positivo, dia 28 de julho agora, final do mês, fez uma agenda para estar lá no bairro, para a gente confirmar qual o melhor espaço. Se a gente conseguir um espaço lá, Denis, de 50 por 35, a gente consegue uma verba do FNDE, que é o Fundo Nacional de Educação, né? A gente consegue essa verba, inclusive, pelo governo federal. Mas é o que eu falei ao prefeito, a gente não pode ficar só pensando por isso. Primeiro, vamos conseguir o espaço. Se a gente não tiver essa verba, vamos fazer pelo município. A gente não pode deixar as crianças de uma comunidade tão grande sem espaço para poder estar, né? Para poder ficar ali. Né? Agora, outra coisa também que me deixa preocupado lá, as nossas instituições de ensino, né? Teve aí vários pedidos lá que a gente consiga reformar e melhorar um pouco o nosso ensino de educação, como está falando agora da nova creche. A gente tem lá uma creche Solares que ainda não entrou no programa de reforma, a do Nilo Martins, a escola no Santa Bernadette, muitas vezes ela está no relógio monofásico, quando liga várias salas, muitas vezes existe o desligamento desse relógio. Então, assim, as quadras, por exemplo, de esporte, por exemplo, é uma outra coisa que o pessoal fala quando fala da área de esporte, né? A gente que gosta e vive dentro disso, a gente foi contemplado agora com 8 quadras de esporte. A gente tendo lá 3 quadras de esporte também, ainda não entrou nesse programa de reforma, nessa primeira etapa dessas 8 quadras, né, que foram contempladas com essa reforma. Então, quando se fala de uma comunidade, vem muita demanda, né? São áreas de esporte, são 3 quadras, 3 creches, escolas, e a gente também está lutando, inclusive na educação lá, para conseguir construir, Denis, uma nova sala de aula no colégio estadual, fazendo uma parceria lá que é muito importante. O que acontece? Eu vejo lá as crianças do Santa Bernadette, quando eu termino ali o 5º ano, né? E são 2 escolas grandes e demandam as 2 mais os alunos que são de fora, até porque o colégio estadual, eu fico muito feliz. São Geraldo hoje tem uma das melhores escolas estaduais, não desprezando nenhuma, né? Todo mundo trabalha muito. Mas nossa escola lá está com piso porcelanato, uma coisa, a estrutura de câmeras, você que mexe com tecnologia, chegar lá na nossa escola, quando você vai tocar, vem na campainha, já estão vendo que tem alguém lá, tem câmeras por todo lado, é uma escola muito organizada, mas precisa de ampliar mais uma sala de aula para receber esse grupo que sai da escola municipal e quando chega para o estadual para dar continuidade, muitas vezes a escola não consegue abraçar aquela criança. Então eu tenho ficado bastante preocupado com isso, tenho conversado muito com o Antônio, diretor lá daquela unidade de ensino, Colégio Estadual Salustiano José Ribeiro Serafim, que é uma escola estadual, para a gente tentar o mais rápido possível avançar também essa sala de aula lá, que vai ser de suma importância. Esse núcleo socioeducacional dentro da comunidade, dentro do bairro, é muito importante para a construção de toda uma comunidade, né, de forma conjunta. Porque quando a pessoa se afasta muito da comunidade que ela mora, fica complicado aquela coisa do desprazer de estudar, porque eu tenho que ir para uma escola que eu não conheço ninguém. Isso para uma criança muda muito, né? Não é igual o adulto que vai fazer faculdade fora do município e tudo bem. Né? Para uma criança isso faz muita aquela confiança, aquela formação, conhecer a professora, saber quem é dali. Isso é muito legal, né? Eu acho que é importante a gente manter as crianças próximas até da família, para ficar mais fácil. Com certeza. Para o irmão, que o pai da mãe está trabalhando, favorece até para levar, para buscar. Eu acho que é muito importante que a gente continue com a criança ter a creche no bairro, ter a escola municipal e depois ela ter continuidade e conseguir fazer até o 3º ano dentro do próprio bairro. Você falou a integração com seus próprios amigos jovens ali daquela comunidade, né? Fazer essa integração é de suma importância. E a gente tem lutado, Denis, muito lá no bairro. Eu tenho na tribuna, você vê sempre meu discurso ali, batido numa tecla, que eu não posso deixar de falar, porque se tiver errado, a gente vai criticar, como eu fiz várias críticas, mas deixo aqui um agradecimento ao governo municipal de estar nesse momento de dificuldade. A gente ficou 1 ano e meio sem limpeza no bairro, né? Sem máquinas e caminhões. A administração está muito reduzida, com 5 funcionários para o tamanho do bairro, não consegue.
Eu estou desde o início, várias vezes, pelo menos umas 10 vezes na tribuna, falando que se tiver um caminhão e máquina lá dentro, a gente vai dar mais dignidade, que é o mínimo que o governo municipal tem que fazer num bairro, numa comunidade, seja ela qualquer. É manter as ruas limpas, roçada, as lâmpadas nos seus lugares sempre acesas. Por quê? Porque o povo paga iluminação pública, é o direito delas. Mas muitas vezes nós temos que estar lutando, porque a cidade ficou muito tempo desassistida, principalmente no critério de limpeza. E essa semana agora, né, a gente licitou, a gente já aprovou aqui, né, aquele valor de 25 milhões inicialmente para a compra dos equipamentos, que vão ser contemplados aí os bairros que não têm, né, caminhões e máquinas. Então a gente acredita que São Geraldo, quando houver a compra, né, é um dos bairros que vão ser contemplados com máquinas e caminhões. E essa semana você vê como que estava lá. A gente está lá, hoje é o 8º dia de limpeza no bairro São Geraldo com máquina e caminhão. Já saiu mais de 200 toneladas, segundo a EBMA, né? Segundo a EBMA, já saiu mais de 200 toneladas de lixo só da limpeza do bairro de São Geraldo. Agora tem outras frentes de trabalho, parece que Rio Grandino também já está com essa frente de trabalho com máquina e caminhão que foram alugados. Então isso aí foi muito importante pelo governo municipal. Eu quero agradecer ao governo municipal por essa ação, que muitas vezes, de repente, fosse outro governo, não ia ter esse olhar, não vamos esperar fazer a compra, vamos então por outro caminho. E uma coisa importante, Dente, é que esses caminhões são de pessoas, cidadãos que pagam o nosso imposto, que estão, muitas vezes não estão conseguindo... Faz gerar economia, né? É bacana isso aí, faz gerar economia. Porque muitas vezes você tem um caminhão e não tem como agregar. Então a empresa que veio agregou os caminhões aqui da região, são vários caminhões trabalhando, e isso ajuda a fomentar naquela família que está com problema do desemprego. O caminhão está parado lá, e os caminhões têm funcionado muito bem, pelo menos lá no meu bairro. Os caminhões que foram em máquina, não houve problema. Hoje é o 8º dia, sai caminhão, entra, encosta, a máquina trabalhando bem. Máquina, semana passada, inclusive, tinha 3 retos de escavadeira, uma bobcat, 6 caminhões trabalhando. Não tive problema lá. Então, acho que é assim que a gente tem que trabalhar por toda a cidade. Espero que esse trabalho que está acontecendo no meu bairro vá para Varginha, vá para Amparo, né, para rodar toda a cidade, porque o mínimo que a gente pode manter é a cidade limpa, mas também a gente não pode deixar, como eu falei aqui anteriormente, de lutar pelos projetos nas comunidades aí. É isso aí. Vereador, a gente chegou ao fim do nosso programa de hoje aí. Agradeço muito a sua presença aqui conosco e o senhor pode ficar à vontade para se despedir do pessoal de casa. Beleza. Então, só tenho a agradecer a toda... Primeiro agradecer você, né? Nada, é um prazer. Mais uma vez essa oportunidade e o trabalho de excelência que você faz aqui na Câmara. Obrigado. Que muitos não vê, né? Muitos estão em casa lá, no seu sofá, ou deitadinho na cama nesse frio de Nova Friburgo, né? Tranquilo vendo a TV Câmara, mas não sabe que por trás dessas imagens tem toda uma equipe de câmeras. Então parabenizo a todos que estão ali o tempo todo, que vira a imagem para aqui, que tem que ter toda uma atenção, não estão ali brincando, é uma coisa muito séria você conseguir manter o foco numa tribuna, né? Que é um debate que você tem que passar uma imagem para A, para B, e a gente conseguir levar, é muito importante esse trabalho. Então parabenizo, fico assim, às vezes eu em casa fico vendo, poxa, né, que quando a gente está ali, a gente, né, não percebe, às vezes quando a gente tem tempo de algum dia ver em casa, como eu vejo, a gente vê o trabalho, o profissionalismo que vocês levam isso para as pessoas. É muito importante o povo estar em casa vendo como a gente está aqui trabalhando, o que está acontecendo, que muitas vezes estão em fábricas, em confecções, né? Então, desde já, agradeço, parabenizo você. Obrigado. E todo esse equipe, corpo, claro. toda a equipe lá. E a todos os friburgueses aí podem contar com a gente sabe que nem tudo a gente vai conseguir, mas a gente não vai deixar de lutar. O meu gabinete é o gabinete 18, está sempre aberto. Quando não estou ali, mas tem um assessor que vai atender, vai anotar se ele não conseguir agilizar a situação, a demanda, né? Depois vai estar passando para a gente. A gente tá aí para lutar, não só por um bairro, mas por toda Nova Friburgo. Um forte abraço aí. A gente vai entrar, dizem aí o tal do recesso, mas vereador em comunidade provavelmente não tem recesso, todo dia a gente está na luta aí. Um forte abraço, Deus abençoe a todos, um abraço do vereador Wallace Piran. A você de casa, meu muito obrigado pela sua audiência, a sua companhia, o seu carinho, fiquem todos com Deus, tenham uma ótima noite e até a próxima.